Bem-vindo ao Foundations of Figma, nosso curso mais completo para iniciantes. Hoje, aprenderemos os conceitos básicos de prototipagem no Figma. Neste vídeo, você aprenderá sobre os diferentes tipos de prototipagem, seus usos práticos e recursos gratuitos para aperfeiçoar suas habilidades. Sou Anshmera e treino empresas sobre o uso de design e IA. Esta é a aula 8 da nossa série gratuita de 10 aulas, onde você também pode ganhar um PIN oficial do FIGMA. Então, sem mais delongas, vamos começar! Certo, então vamos começar primeiro de tudo antes de prosseguirmos. É extremamente importante que você entenda que esta série de 10 palestras não é um curso sobre Design UX. Este é um curso onde eu ensino você a aprender Figma. Em qualquer assunto existe uma ferramenta e o assunto. No campo do design de produtos, o Figma é a ferramenta mais popular, e este curso ensinará você a usá-la. Mas apenas aprender Figma ou conhecer as ferramentas não vai ajudar você a conseguir um bom emprego. Então, já criamos vários vídeos diferentes sobre o assunto de Design UX que estão disponíveis gratuitamente em learnuxo.twin. Depois de aprender a ferramenta FIGMA, é importante dedicar um tempo para aprender sobre Design UX, que é o assunto em si. E tudo isso está disponível de graça em Learn.ux. Agora, este curso inteiro teve 10 aulas, e atualmente estamos na aula número 8. Antes dessa sessão, abordamos quadros, layout automático, estilos, componentes, variantes, variáveis, introdução aos sistemas de design, até mesmo a entrega de design. Assim, muito do programa já foi finalizado. Se é a sua primeira vez aqui, recomendo que assista primeiro todos os vídeos anteriores a esta palestra. Porque quando eu ensinar a aula número 8, vou presumir que você concluiu tudo o que eu ensinei até agora. À direita está a pré-visualização do site Aprenda Seu Uxin. Caso você já tenha terminado de aprender o Figma e queira levar as coisas para o próximo nível agora, um pedido muito breve é esse, pessoal. Postamos vídeos nos últimos 6 meses. Muitos alunos assistiram ao primeiro episódio, mas depois as visualizações caíram bastante. Muitos de vocês não estão completando o currículo. Este é um lembrete humilde de que se apenas 19 mil pessoas cobriram o currículo, é crucial que todas as 300 mil pessoas estejam envolvidas. Mais de 250 mil pessoas precisam concluir seu currículo. Agora, a palestra de hoje está dividida em 3 módulos. No primeiro módulo, ensinarei o que é prototipagem, como ela difere do design e por que as empresas precisam dela. E como você começa com isso? No módulo 2, aprofundarei para mostrar como os protótipos funcionam. Como exatamente você aciona recursos específicos e quais são os diferentes tipos de animações que você pode ter. E no último módulo, compartilharei com você alguns recursos muito práticos. Recursos gratuitos para aprimorar suas habilidades e tarefas de casa importantes que você precisa fazer. Durante esta sessão, você verá todas as teclas que eu clico no canto superior direito, evitando confusão. E toda essa apresentação está disponível gratuitamente para você baixar na comunidade Figma. Vou fazer o upload de um link na descrição, mas é sempre recomendado usar isso no Figma. A parte divertida é que você vê este painel de design aqui. Posso ir de design para protótipo clicando neste painel, ou usar o atalho Shift I para alternar entre design e protótipo. Agora, se eu diminuir o zoom, você verá este ícone de reprodução aqui. Este sou eu entrando no meu protótipo, e vou explicar como eu criei tudo isso. Mas eu queria ter certeza de que se você está fazendo uma sessão sobre protótipo, então, em vez de usar slides estáticos, em vez de seguir todo o mecanismo que seguimos até agora, vamos criar um protótipo desta apresentação inteira. Então o que você está vendo agora é uma janela de prototipagem inline. Como você pode ver, eu não saí do Figma, uma janela se abriu. Ao mover minhas teclas, consigo passar por todos os meus slides. A criação de protótipos não se limita apenas a UI ou UX, podendo ser usada também para criar apresentações incríveis. Vamos iniciar com o primeiro módulo. O que exatamente é a criação de protótipos e por que precisamos aprender isso? Então, você consegue ver essa barra de menu do lado direito, por padrão? Se você só conhece design de UI, teria uma imagem estática. Mas quando você desenvolve essas coisas, precisa garantir que todos esses estados individuais de hover sejam cuidados. Em vez de apenas mostrar imagens para desenvolvedores ou stakeholders, você pode realmente mostrar-lhes como seria a aparência de todo o componente. Então você está basicamente dando vida ao que já projetou até o momento. Isso pode ser usado para uma página de destino, site ou animação. Você pode usar esse recurso para muitas coisas.
Esta palestra específica vai se concentrar apenas na criação de coisas para produtos UI. Existem 5 coisas importantes para saber aqui. O número 1 é, quando você cria uma UI estática, é muito fácil para o designer perder casos de borda importantes. Se estou criando este menu da barra lateral esquerda, é muito fácil para mim perceber o fato de que é necessário ter um estado de hover, um estado de clique e um estado de hover para o item selecionado. Então você consegue ver como o meu hover no estado selecionado adiciona uma sombra sutil e mais escura ao preenchimento. Todas essas coisas são extremamente importantes. E este é um protótipo, e seu design estático bem aqui, se eu fosse minimizar tudo isso, sua imagem estática bem aqui é sua interface de usuário. Mas quando você está projetando, precisa garantir que seus desenvolvedores e gerentes de produto estejam totalmente cientes de tudo o que é necessário para enviar o produto. O segundo caso de uso é se você está tentando vender seu produto para um cliente em potencial. Se você ainda não desenvolveu o produto, use um protótipo para explicar suas ideias. A prototipagem é extremamente barata. Desenvolver e depois aprender com seus erros leva muito tempo e muito dinheiro. Então, como com uma pessoa não técnica ou como uma pessoa que não tem o orçamento para construir algo? Você pode criar um protótipo do seu aplicativo ou site e mostrá-lo aos potenciais clientes para obter feedback. E improvisar no próprio protótipo, em vez de improvisar no produto final? Em terceiro lugar, é extremamente fácil ter discussões sobre protótipos em comparação a ter discussões sobre o UI estático. Como designer, você tem um mapa mental que permite visualizar o funcionamento das coisas. Mas quando você está tendo uma conversa com seus gerentes de produto ou com seus desenvolvedores, é tão importante para eles trabalharem em um protótipo como exemplo ou como referência. Porque existem tantas coisas que você acha que são facilmente presumíveis. Existem muitas coisas que você acha que são muito óbvias. Mas para um estranho, essas pequenas coisas podem não ser óbvias. Quando você coloca tudo em um protótipo de alta fidelidade, as conversas se tornam muito mais fáceis. Quando eu digo a palavra alta fidelidade, basicamente quero dizer algo que cobre absolutamente todos os casos extremos. Ao passar o mouse, clicar ou rolar, não parece um protótipo falso, mas sim algo super real. Vender para stakeholders não técnicos também se torna muito mais fácil. Se você está trabalhando com sua equipe de marketing, apenas explique a eles sua ideia. No momento, estou construindo meu primeiro produto de tecnologia, chamado Visão do Produto. E porque eu não tinha nenhum desenvolvedor interno, criei um protótipo de alta fidelidade e esse é o protótipo que tenho enviado para todos os meus possíveis clientes e para muitos VCs. Então é uma excelente estratégia para empreendedores validarem sua ideia. Mas como isso funciona? A propósito, saí do modo de prototipagem, mas vou entrar novamente. Só quero explicar como isso funciona. Suponha que você tenha 2 estados da sua interface de usuário, como um botão ou uma tela. Basicamente, você vai do estado A para o estado B. Por exemplo, se eu tenho este ponto vermelho bem aqui, quero que ele se torne roxo. Para ir do estado A para o estado B, você basicamente diz ao Figma que há um gatilho. Se esse gatilho acontecer, só então você permite que o estado A se torne estado B. Portanto, todo esse fundamento de prototipagem gira em torno do conceito de um estado e um gatilho. Esse gatilho pode ser de vários tipos. Posso passar do estado A para o estado B com um clique, arrasto, passando o mouse, pressionando ou até mesmo pressionando uma tecla específica no teclado. Neste exemplo, ao passar por isso, deixe-me clicar no botão de reprodução aqui. Então eu vou começar exatamente desse ponto. Neste caso, você consegue ver essa coisa de calendário está passando de um ícone de cor cinza para um ícone de cor preta, então minha cor cinza era o estado A e meu preto era o estado B. Como eu estava indo do estado A para o estado B ao passar o mouse? Agora, se eu quero que isso passe de talvez não selecionado para selecionado, isso é novamente uma transição do estado A para o estado B, onde o estado A é apenas como um texto preto. Ao clicar nele, isso se torna azul, isso fica preto, e há um preenchimento ao redor. Então aqui meu gatilho era no clique anteriormente, meu gatilho era passar o mouse, então você pode ter vários gatilhos para isso agora. A parte interessante aqui é que você pode ter vários gatilhos para o estado A. Por exemplo, se eu passar o mouse sobre o estado A, ele se transformará em roxo, mas se eu clicar nele, ele se tornará branco. Então, um estado pode realmente divergir em vários estados dependendo do gatilho. Então, você tem diferentes gatilhos para um estado, no entanto, um gatilho só levará a um estado. Então, isso nunca vai acontecer. Onde o estado A, ao passar o mouse, às vezes se torna roxo e às vezes se torna branco. Isso nunca acontece.
Então você pode ter vários gatilhos partindo do estado A, mas um gatilho só levará o Kotsal a um destino. Agora, antes de prosseguir, por favor, certifiquem-se de colocar seus comentários na seção de comentários. Nossa meta é atingir 2.000 likes neste vídeo em até 7 dias após o upload. Também estamos oferecendo um pin oficial do Figma. Então, enquanto você documenta o que aprendeu, compartilhe nas redes sociais ou nos comentários abaixo, marcando a mim e ao Figma. 15 dias após o upload deste vídeo, selecionaremos os 10 melhores alunos e enviaremos a eles os pins do FIGMA. Agora a questão é como você cria esses gatilhos e como você cria esses estados. Todo esse processo de prototipagem tem 4 componentes. Você tem um ponto de acesso, depois o gatilho, em seguida o destino, que é seu próximo estado, e então os noodles. E antes de mostrar como isso funciona, deixe-me fechar isso. E vamos apenas recriar o exemplo que tínhamos antes. Então eu vou pegar este grupo aqui, e meu primeiro passo seria colocar isso em um quadro. A prototipagem só funciona em quadros e não funciona em grupos que estão fora dos quadros. Então eu vou pegar essa coisa aqui, ir para Shift I e fazer isso dizer azul. Agora eu vou pegar esse quadro e ir para Shift I novamente, para que eu entre no modo de prototipagem e você notará que há um pequeno ponto. Isso é chamado de hotspot. Vou arrastar o cursor, pegar essa linha e selecionar o próximo quadro. Ao fazer isso, obtenho uma janela muito pequena, que desmontarei uma por uma. Mas por agora, vou simplesmente deixar na opção padrão, que é ao clicar. Então este é o meu gatilho, este é o meu estado A, este é o meu estado B, e isso no topo é o meu gatilho. Agora, se eu fechar isso, você notará que tenho essa pequena âncora aqui que diz fluxo 1 do lado direito. O fluxo possui um ponto de início, que pode ser renomeado com um duplo clique. Então vou chamar de exemplo. Ao clicar no botão Play, a visualização de prototipagem inline será aberta. Se eu clicar nesta elipse, ela se transformará em roxo. Agora se eu clicar novamente, nada acontece. Então, o que eu posso fazer é pegar este estado e então passar o mouse sobre este ícone aqui e arrastá-lo para o meu estado anterior. E novamente, faça isso ao clicar agora. Quando eu clicar no ícone de play novamente, se eu clicar uma vez, ele fica roxo. Se eu clicar novamente, ele volta para a sua cor original. Expliquei isso porque essa é a maneira mais fácil de criar um protótipo. Hotspot é daquela área de onde o gatilho está ligado. O próprio gatilho é a interação que o usuário fará. Destino é para onde você eventualmente irá. As linhas azuis finas que você viu são chamadas de noodles. Clique no sinal de mais para criar a conexão. Agora, meu último ponto diz que se não houver conexões existentes, o Figma fará o primeiro quadro, o ponto de partida. A questão é que, em todo protótipo, deve haver um ponto de partida do fluxo. Por exemplo, este é todo o meu fluxo. Se eu não especificar meu ponto de partida, então o Figma escolherá automaticamente o primeiro slide na borda mais à esquerda no topo e escolherá isso como o ponto de partida. Não é extremamente importante, mas é assim que acontece. Agora suponha que eu queira iniciar meu protótipo a partir deste quadro específico. Tudo o que preciso fazer é clicar em mais, e então posso chamar isso de ponto médio. Ao clicar em Play, meu protótipo começará deste ponto. Assim você pode ter diversos pontos de partida em um mesmo protótipo. Não é necessário que, se você tem um único fluxo de vários quadros, você só pode ter um ponto de partida. Posso ter pontos de partida intermediários também. Antes de entrarmos nos detalhes, vamos entender o painel lateral do recurso de prototipagem. Existem 3 componentes principais que precisamos entender. O dispositivo principal é a janela de prototipagem que você vê agora. Este é apenas o meu quadro, mas se necessário, posso colocar um quadro de dispositivo sobre meu protótipo, tornando-o mais real. Você pode escolher entre um iPhone ou um MacBook e selecionar as cores de fundo. Por padrão, recomenda-se deixar isso em preto. Você tem todos os diferentes fluxos no seu protótipo. No fluxo inteiro de esquerda para direita, você pode ter vários pontos de fluxo. Ele apenas lista todos os pontos de verificação, então, se eu fechar isso e sair, meu dispositivo apareceria como nenhum. Meu fundo é preto, com vários fluxos intermediários. Suponhamos que, em vez de nenhum, eu tenha escolhido um MacBook Pro de 16 polegadas. Ao clicar em Play, a janela embutida abre, mas não consigo ver meu gadget. Isso ocorre porque o dispositivo não é visível na visualização de prototipagem inline. Então, se eu clicar neste ícone bem aqui, basicamente abrirá meu protótipo na visualização de apresentação. Então eu tenho que clicar 2 vezes. Por algum motivo, não funciona na primeira vez. Clique aqui na minha visualização de apresentação. Consigo ver meus slides em um modelo de MacBook Pro, mas o tamanho do meu quadro não corresponde exatamente ao de um MacBook Pro real. As coisas estão se movendo. Posso fechar isso, entrar no modo de tela cheia e simplesmente alternar entre os slides.
Mas porque o tamanho do meu quadro não é preciso para o MacBook Pro, está parecendo um pouco estranho. Posso fechar minha visualização de apresentação, voltar para essa apresentação, pressionar minha seta para a direita. Então, apenas para repassar todo o processo novamente, fundo preto é sempre melhor. Agora temos os pontos de fluxo em um protótipo específico. Eu te disse que existe um gatilho, mas além do gatilho, há muito mais que você pode ajustar. Por exemplo, se você está indo dessa grande pétala para uma pequena pétala, esta é a janela que se abre. Vou te mostrar cada uma das 7 janelas importantes que precisamos estudar aqui, uma por vez. O número 1 vai ser o seu gatilho, que basicamente é o tipo de interação que o usuário terá. Então temos a ação. Então não é necessário que ao clicar, ele vá diretamente do estado A para o estado B. O Figma permite que você faça muitas mais personalizações, que podem ser sobre alterar uma variável específica ou trocar um componente específico. Então não é apenas saltar do quadro A para o quadro B. Há muito mais que você pode fazer, o que é chamado de ação. Então você tem seu destino, que é o seu estado B. Como mencionei, você vai de A para B. É aqui que você decide seu destino final. Temos nosso tipo de animação, pois existem várias maneiras de ir do estado A para o estado B. Posso explicar os diferentes tipos de animações, como dissolução e linear, para você entender melhor. Mas não se preocupe, cada componente será explicado em detalhes. Depois temos o easing, que é a velocidade e o estilo em que está animando. Pode ser um corte direto, pode ser uma animação suave, depois você tem a duração. 300 milissegundos ou de 10 segundos. E então temos essa coisa chamada resetar posição de rolagem, que basicamente permite que você redefina toda a rolagem sempre que reiniciar o protótipo. Em um protótipo de site com rolagem vertical, se você rolar e fechar o protótipo, ao começar novamente, ele permanecerá na mesma posição. É melhor verificar isso se quiser que a posição de rolagem seja redefinida ao usar isso. Portanto, é crucial que compreendamos primeiro todo este menu. O que eu vou fazer é ir aqui e voltar ao nosso exemplo original. Vou clicar neste nó e mostrar todos os diferentes tipos de gatilhos. Temos ao clicar, arrastar, passar o mouse, pressionar e gamepad. Por enquanto, deixe ao clicar. Então temos navegar para, que é a ação inteira. Isso pode ser uma ação nula, o que não fará sentido. Navegar significa ir do estado A para o B e voltar é retornar ao estado anterior. Agora, há muito mais dentro da lista de ações, que é sobre definir variáveis ou escrever condições. Isso se enquadra em prototipagem avançada e eu não vou cobrir isso neste episódio. Sei que muitos de vocês familiarizados com a prototipagem devem estar entediados agora. Se estiver achando monótono, pode pular direto para o capítulo 2. Porque vou ensinar de uma forma bem lenta para que todos entendam o que está ocorrendo. Esses tópicos serão abordados em um curso adicional sobre prototipagem avançada que ofereceremos. Por enquanto, vamos nos concentrar apenas nessa ação específica, o que significa que todo este curso vai se aprofundar apenas na ação de navegação e em nenhuma dessas outras ações disponíveis. Agora temos este quadro, 1030, que é na verdade o estado. Então, para facilitar o aprendizado, vou chamar isso de estado A e isso de estado B. Então agora, quando eu abrir o menu novamente, sei que meu destino é o estado B. Este é o meu tipo de animação. Agora vou mostrar os diferentes exemplos, vou clicar em Play. O que farei é esticar um pouco e arrastar. Por algum motivo, não está se ajustando ao quadrado. Bugs assim acontecem. Agora, como todo o meu estilo é instantâneo, assim que eu clico nele, ele simplesmente muda de cor. Você notou como a tela inteira se deslocou para aquela parte? Provavelmente é porque eu selecionei seguir quadro ativo, então eu posso simplesmente desmarcar isso e não seguirá. E se eu passar de instantâneo para dissolver? Agora, se eu reiniciar a animação, você percebe que está desvanecendo para aquele ícone roxo. Para tornar isso mais contínuo, vamos abrir em uma nova aba. Então, é mais fácil entendermos o que está acontecendo, pois todo esse erro é muito distrativo. Aqui posso simplesmente me livrar do mockup. Então, se eu for aqui, escolher nenhum e ir aqui e pressionar R, ele simplesmente reiniciará o protótipo, então eu vou clicar e ele irá dissolver. Agora eu posso pegar a animação reversa e novamente de instantâneo para dissolver, clicar em cruz para que toda vez que eu clicar seja apenas desvanecendo. Agora posso selecionar o noodle novamente e, após dissolver, escolher a categoria de animação, o tipo de suavização que eu quero, e nós vamos cobrir isso no módulo 2. Mas eu estou apenas te informando que suavizar a saída é a escolha mais simples, então se você estiver confuso, apenas escolha suavizar a saída. Então na minha duração, posso fazer isso como 800 milissegundos.
Posso pegar este aqui, o de retorno, e deixá-lo em 800 milissegundos também. Você também pode ver uma pré-visualização aqui. E uma vez que eu vá aqui e pressione R agora, se eu clicar em mais, vai levar exatamente 800 milissegundos. Agora, a parte interessante aqui é que em vez de dissolver, eu também posso escolher Smart Animate. E o que Smart Animate faz é que ele realmente cria essa animação suave. Ele irá do estado A para o B, como se estivesse apenas crescendo e diminuindo sozinho. Então, se eu pressionar R novamente, você verá que está animando do estado A para o estado B. Anteriormente, estava mostrando instantaneamente ou em uma espécie de dissolução. A propósito, a animação de retorno ainda está dissolvida, mas na transição do estado A para o estado B é uma animação inteligente. Então ele está movendo automaticamente todos os pixels nessa direção. Agora, se eu voltar para este noodle de retorno e selecionar a animação inteligente para o retorno, você vai perceber que se eu pressionar R, todo esse conjunto está animando como um pulso, o que é muito legal. Eu gravei este segmento depois de terminar meu vídeo, porque percebi que havia pulado algo muito importante quando se trata de entender a animação inteligente. Digamos que eu esteja passando deste estado para este estado e escolha a animação inteligente, e essa coisa está se animando em uma curva maior, certo? Então, quando eu vou aqui, se eu fosse selecionar meu exemplo, há uma razão para essa coisa estar se animando. A única razão pela qual o Figma sabe que esse objeto e esse objeto estão conectados é por causa da semelhança no nome das camadas. Só para exemplificar, este é o meu grupo 1, repetido. Isso é grande, isso é grande, isso é grande, isso também é grande. Agora, se eu renomear isso como grande 2 e isso também como grande 2, vamos ver o que acontece agora. Vou pressionar R. Você consegue ver o que está acontecendo? Você consegue ver essa dissonância? Essa dissonância está acontecendo porque para o Figma é muito confuso que eu poderia ver grande aqui, mas não existe aqui. Então, como posso fazer a transição? Como posso fazer a transição de movimento? O processo de conectar as camadas do estado A e B é chamado de transição de movimento. Se a nomeação estiver correta, se isso é grande e aquilo também, eventualmente conectaremos os dois estados. Então o Figma saberá disso. Ah, ok, este é o objeto muito inteligente. Animate só funciona quando a nomeação da camada é precisa, sem a nomeação correta da camada. Se a nomeação da camada estiver incorreta entre os estados A e B, não funcionará. Então, vamos voltar aos nossos slides. Vamos analisar isso um por um. Então eu vou mostrar quais são os diferentes tipos de animações. E a propósito, é assim que o protótipo deste slide inteiro estava funcionando, caso você esteja apenas curioso em geral. Então, o que eu vou fazer é que vamos passar para o módulo número 2, e eu vou abrir o protótipo para isso. E vamos dimensionar isso aqui. E eu vou explicar todos os diferentes tipos de gatilhos, então primeiro vamos cobrir o que são esses. Clique em, arraste enquanto passa o mouse. Vamos entender diferentes tipos de suavização um por um. Existem 6 tipos de gatilhos, e explicarei cada um deles, seu funcionamento e caso de uso. O mais fácil é o clique, que significa que você pode clicar em um botão. O caso de uso é que ao clicar em algo específico, avança-se para o próximo quadro, sendo muito direto. Então temos o arrastar, que significa que você pode arrastar algo vertical ou horizontalmente em uma direção específica. Se você está criando um acordeão ou uma lista, pode garantir que ela só se moverá quando o usuário estiver arrastando. E deixe-me apenas trazer essa janela para o meio para que meu rosto não esteja escondido. Então, enquanto estiver pairando, é novamente. Muito simples. Às vezes, você tem uma lista que deseja destacar mais, como no exemplo que mostrei antes. Este caso de uso é direto. Enquanto pressionamos, temos o caso de uso para o protótipo do recurso de exclusão do aplicativo iOS. Então, se você está meio que clicando em um aplicativo específico e segurando, sabe? Se você está segurando o cursor ele mudaria para um novo estado, permitindo que você use a chave e o gamepad para associar uma ação específica, como pressionar a barra de espaço a um comando. O caso de uso pode ser para um jogo como o Dinossauro do Chrome, se você está desenvolvendo esse tipo de jogo. Quando a barra de espaço é pressionada, o dinossauro pula. Assim, você pode criar diversos jogos interessantes usando o protótipo Figma. E então você tem após o atraso, que não requer nenhuma entrada física do usuário. Ele esperaria automaticamente por um tempo específico e acionaria a animação sozinho. Isso significa que, ao prototipar um aplicativo de chat, você deseja demonstrar ao cliente como o chat funciona. Você pode adicionar uma animação com atraso, onde insere uma mensagem e, após 300 milissegundos, envia a mesma mensagem para torná-la mais realista. Então esse é um bom exemplo para um gatilho após atraso. Agora para cada gatilho único. Mostrei a você que existem vários tipos de animações, só para relembrar rapidamente. Se eu fosse para aqui e vamos apenas voltar ao nosso exemplo, deixe-me trazer esse exemplo bem à frente. Vou comandar 10 isso e colocar aqui para não perdermos tempo. Se eu reproduzir isso novamente, vamos reproduzir em uma aba completamente diferente. Aqui está.
Você percebeu o que houve agora? Eu tenho vários fluxos disponíveis aqui, não é? Este é meu fluxo de exemplo intermediário. Queria mostrar isso para você, então te disse que é uma animação inteligente. Agora, se eu for aqui e seleciono este nódulo, em vez de facilitar, eu posso realmente escolher algo como saltitante e deixe-me mostrar a diferença que isso faz. Se eu pressionar R novamente e clicar nisso, você notará um forte efeito de tremulação. Se eu clicar nisso de novo, ele volta para uma animação inteligente, suave e linear. Agora, o que eu quero que façamos agora, basicamente quero que alternemos entre esses slides e nossa animação. Então o que eu vou fazer é pegar este ponto e simplesmente arrastá-lo para este quadro bem aqui. Agora, ao ir para Easing e pressionar R, ele começa a partir deste slide. Eu posso passar para o modo de tela cheia, me livrar disso e ter completamente de borda a borda, o que é muito legal. Aliás, estão todos atrasados, por isso estão se movendo por conta própria sem esperar meu gatilho. Este slide exato é um exemplo do recurso após atraso. E pessoal, eu sei que apenas entender isso e aprender isso pela primeira vez é complicado. Este é literalmente o último episódio de toda a série, e na minha opinião pessoal, este vai ser um dos episódios mais complicados. É por isso que estou gastando tanto tempo explicando cada coisa lentamente, pois é um conceito complexo para quem está começando pela primeira vez. Mas se você assistir a este vídeo algumas vezes e brincar com as configurações do arquivo Figma, você acabará entendendo. Como mencionei, depois de decidir o gatilho, você pode selecionar diferentes tipos de animações. Depois de selecionar diferentes tipos de animações, você pode escolher vários tipos de suavizações. Então primeiro escolhemos nosso gatilho. Vou voltar aqui. E então você pode escolher diferentes tipos de suavizações, porque pode ser um fluxo linear, assim como este. Pode ser rápido, saltitante, lento ou suavizando para fora e para trás. Vamos entender por que esses são diferentes, pois muitos parecem semelhantes. Coloquei-os na sua frente para que você possa ver instantaneamente a sutil nuance e diferença em como todos esses alívios funcionam. Então vou retornar aqui e executar todos esses exemplos um por um. Então primeiro, eu vou apenas para este aqui, pressiono R, trago de volta meu menu e escolho o exemplo número 1. Eu vou pegar este nódulo, então eu vou manter o gatilho como ao clicar, e na minha ação eu vou apenas passar de instantâneo para dissolver. Assim que você selecionar a opção dissolver, novas propriedades serão exibidas. Não há subpropriedade em instantâneo, porque ela só aparece se eu selecionar dissolver. Vamos mudar de suavizar para dizer suavizar para fora. E o que eu vou fazer é que eu vou aqui e te mostro isso. Então nada realmente aconteceu agora. Se eu passar de dissolver para dizer mover, você notará que agora existem várias novas opções que surgiram. Mover permite que você pegue seu estado B e deslize, criando uma sobreposição, para tornar isso mais aparente. Vamos mudar o fundo disso para algo que é muito acentuado, então vamos apenas pegar algo que é provavelmente como isso. Ok, eu vou aqui, pressiono R e uma vez que eu clique nisso, você perceberá que o próximo estado está se movendo. Então agora é quase como um slide, o que é realmente útil quando você está criando decks. Outra coisa que você pode fazer, eu vou para Shift E, e então em vez de entrar, eu também posso sair. Quando eu seleciono sair, o slide original basicamente sai e você meio que vê o que está atrás do meu. É como se o estado B já existisse, mas estivesse escondido. Você pode fazer isso em diferentes direções. Se selecionar para cima, basicamente teria seu slide original, apenas movido para uma direção diferente. Então você consegue ver o que está acontecendo. Eu posso repetir isso várias vezes. Sabe o que estou fazendo? Apenas pressionando as setas. Então é muito legal como todas essas coisas diferentes podem se mover para cima, baixo, esquerda e direita, usando a função mover para fora e mover para dentro. Há mais uma coisa chamada Animate Matching Layers, que basicamente significa que se houver qualquer camada que tenha o mesmo nome, por exemplo, eu vou fazer esta caixa bem aqui. Ok, eu vou chamar isso de caixa, muito direto, e eu vou pegar esta caixa e provavelmente encolhê-la assim. Ok, agora isso também é chamado de caixa, isso também é chamado de caixa. Uma vez que eu vá aqui e pressione R, você perceberá que nada aconteceu, mas uma vez que eu reverta a animação, você perceberá que a caixa está realmente se movendo. Você consegue ver o que está acontecendo? Vou mostrar de novo, eu vou aqui. Selecione tudo isso e se eu selecionar Animate, camadas correspondentes do estado A para o estado B, quando eu estava voltando eu já havia selecionado o Smart Animate, então estava se movendo. Quando eu pressiono reiniciar novamente, o que você observa que acontece? Essa caixa está essencialmente agindo como Smart Animate, então quando eu estou indo do estado A para o estado B neste nudo específico, eu selecionei Animate. Camadas correspondentes.
Não havia camada correspondente. Quando diz camadas correspondentes, basicamente significa a nomenclatura exata, então nada tinha um nome semelhante além desta caixa. Então o que eu criei agora? Eu criei uma fusão entre Movin e Smart Animate, então você pode ter ambos combinados. Você não precisa apenas ter o Smart Animate. Então eu posso deletar esta caixa. Eu posso deletar esta caixa também. E agora deixe-me mostrar o Push. Então quando você tem o Push, vamos apenas manter isso da esquerda para a direita. Push é muito similar ao Movin, com apenas uma diferença. E na verdade, deixe-me fazer isso também com Push. E vamos fazer este Push para a direita. Então, quando estou indo de A para B, está empurrando para dentro, vou desmarcar isso. E está empurrando para a esquerda. Esta é a pré-visualização. Ao voltar de B para A, está empurrando na direção oposta, agora para a direita. O que isso faz aqui? Uma vez que eu clique aqui, você consegue perceber o que está acontecendo. É como um slide diferente completamente. Está empurrando, não está se movendo. Antes, um deslizava sobre o outro. A última categoria é chamada de deslizar para dentro e deslizar para fora, o que também é muito legal. Farei uma animação de deslizar para dentro e outra de deslizar para fora. Vamos fazer isso como 300 ms, pois é uma boa duração de animação. Mais de 300 ms parece muito lento. Agora percebe o que está acontecendo? Na verdade, Perceber isso em 300 ms é bem difícil. Então vou transformar isso em 1 segundo. Ok, vou pegar isso e transformar em 1 segundo também. Agora. Você consegue ver o que está acontecendo? Podemos adicionar uma sombra sutil e um efeito de desvanecimento muito sutil, como deslizar para dentro e para fora. Agora, quando estamos tendo todas essas ações, você notaria que há mais uma categoria, que é a facilidade, o alívio e o relaxamento. Agora aqui eu tenho várias opções para escolher. Agora deixe-me explicar essas opções teoricamente e depois entenderemos como cada uma funciona na prática. Vou pegar meu ponto de gatilho. De alguma forma perdi esse ponto, então começarei por este aqui. Eu vou chamar isso de Bezier 2. Essa é a grafia errada, mas você entendeu o ponto. Antes de eu explicar, o que são esses presets de suavização? Primeiro, eu vou explicar o conceito de uma curva de Bezier para você. E todo esse conceito vem da matemática, onde eles basicamente têm essa combinação de tempo e posição. Então, no lado direito, se você não estuda matemática, não se preocupe, não é tão complicado, as coisas aqui são bem diretas. Não é necessário se aprofundar no funcionamento da matemática, basta saber o que clicar e escolher. Uma curva de Bezier é uma curva usada em computação, gráficos e áreas afins. Eu não escrevi essa definição, mas o ponto aqui é que é apenas uma maneira muito fácil de entender como a posição de algo está mudando com o tempo. No Figma existem 7 curvas disponíveis, mas a maioria dos designers usa apenas 2, que são as mostradas do lado direito. Você consegue ver essa bola se movendo? Eles adicionaram uma animação inteligente a ela. É por isso que não está se dissolvendo, é por isso que não está indo instantaneamente, agora mesmo. Existe um eixo de tempo e depois um eixo de posição. Agora eu não vou entrar em detalhes de por que isso é chamado de aceleração e desaceleração, mas em seus olhos dá para ver como a animação é suave? É por causa dessa curva aqui, porque na realidade, uma animação linear se parece com isso. Quando a posição muda linearmente com o tempo, este é o tipo de resultado obtido. E por padrão, o Figma tem isso como a opção padrão. Agora, nenhum objeto na natureza se move a uma velocidade constante, então curvas lineares no seu protótipo sempre parecerão artificiais ou robóticas. Por outro lado, o mais popular é o Ease In ou Ease Out. Você vê essa curva aqui? A presença dessa curva geralmente indica que algo está sendo suavizado. Em breve, lançaremos um curso de Motion Graphics no After Effects. Lá também vamos nos aprofundar no porquê desta curva se mover desta maneira específica. Então, se eu for ao Figma e, digamos, eu voltar para essa animação específica, e o que eu vou fazer é apenas pegar isso e ir até aqui. Farei a animação inteligente na entrada e na saída, em vez de deslizar para dentro. E aqui, se eu for e talvez escolher, digamos, suave, você percebe que tem um empurrão muito suave e gentil. Ok, eu vou pegar o retorno e também fazer como uma curva suave. Agora, se eu for ao meu exemplo e clicar, você consegue ver como parece suave, como é contínuo e como parece bonito. Agora, se eu for aqui e selecionar suavizar e escolher este e apenas animar inteligentemente e suavizar novamente, vamos ver a diferença. Você consegue ver o que está acontecendo? Então ele meio que vai em uma direção reta e então sutileza ele meio que suaviza. Recomendo aos jovens designers que usem apenas suavidade. Eu acho que é a aposta mais fácil de se fazer. Mas eventualmente você pode estudar como interações individuais requerem uma categoria muito específica de animação e nós vamos abordar isso uma vez que entrarmos. Prototipagem bem complexa.
Lembro que este curso não é comum de UX, então estou apenas tentando fazer você entender tudo o que é possível no Figma. Uma vez que tenhamos abordado as funcionalidades, então eventualmente entraremos no conceito de entender como todos esses casos de uso funcionam. Quando temos ease out é literalmente o oposto de ease in, onde a animação começa muito rápida, mas desacelera à medida que se aproxima do final da duração. Quando você estiver trazendo algo para a visualização, sempre use ease out. Ao remover algo da visualização, use ease in. Porque quando você usa easing, a animação começa lentamente e acelera à medida que se aproxima do final da duração. Então você pode ver aqui, o tempo está passando, mas o gráfico de posição está na extremidade muito baixa. Mas com o passar do tempo, a posição dispara repentinamente. Isso é ótimo ao mover objetos para fora do campo de visão. Mas uma desvantagem do easing é que parece muito lento porque começa muito devagar. A maioria das pessoas prefere o ease out, onde começa com um tremor bem rápido. Como você pode ver, o tempo é muito baixo, mas a mudança de posição é alta. Conforme o tempo passa, a curva de posição vai diminuindo. Então você tem o easing e o ease out. Essa é a opção mais segura. Então um suave easing e ease out. A opção mais segura. Porque começa de forma muito lenta, né? Depois acelera no meio e então desacelera novamente no final. Então isso é realmente legal quando você tem tipo, um bom pop-up. A única desvantagem é que se você começar a usar demais, parece muito artificial e muito perfeito demais para ser honesto. Então não parece muito real. Então temos o easing back, que eu mal usei, nunca usei isso. Também tem o ease out back. A questão do easing back e ease out back é que o valor vai além do que era o valor restrito. Então a matemática aqui é essa, quando o tempo está em zero, ele realmente iria além da posição que era destinada. Então ele realmente ultrapassa o valor dos quadros-chave e meio que acelera no final. Pessoalmente nunca usei esses dois, então não entrarei em detalhes para não confundi-lo desnecessariamente. Também temos a facilidade de entrada e saída, onde ele meio que ultrapassa os limites no início e no final também. Eu nunca usei isso e não gostaria de confundi-lo. Vamos revisar o que aprendemos até agora. Para ir do estado A para o estado B, é necessário criar uma conexão entre eles. Descobrimos os diferentes tipos de gatilhos e que, após escolher um gatilho, há uma ação específica. Então, no momento, o curso inteiro tinha apenas um gatilho que era ao clicar após o clique. Decidimos se é, movendo-se, ou se é uma animação inteligente ou é um gatilho. Após isso, compreendemos os tipos de suavização, também chamados de animações por alguns. Agora eu sei que isso é muito para digerir, e você precisará aprender isso através de exemplos, então vou mostrar alguns exemplos agora mesmo. Criamos um protótipo breve agora para demonstrar o funcionamento. E é importante que você comece a praticar essas coisas uma de cada vez. Crie forma simples, vá do estado A para o B, e tente todas as ações, uma por vez. Então, vou abordar alguns gatilhos comuns e alguns casos de uso comuns, mas no geral continuarei compartilhando vários artigos. Eu faço isso regularmente em nossa comunidade de transmissão no Instagram também. Se você ainda não se juntou, é gratuito. E sigo compartilhando vários recursos. Ao escanear este código QR, você terá acesso a ele. Antes de irmos para o módulo 3, eu só quero rapidamente realizar um experimento rápido, e eu só quero mostrar a você como recriar este exemplo específico bem aqui. E daí? Quero recriar isso aqui. Vamos começar do zero, certo? Dei uma pausa porque minha garganta doía. Estou de volta gravando para mostrar como criei essa coisa específica aqui. Então, só para mostrar novamente, vou manter este menu bem aqui e colocar um ponto de fluxo. Vamos apenas chamar isso de experimento 1. Eu vou aqui e deixe-me mostrar para você. Então é assim que funciona. Nós basicamente vamos criar este menu bem aqui, que tem um estado de hover e um estado selecionado. E agora o que eu mostrei para você é como você pode criar links de prototipagem de um quadro para outro quadro. Mas em projetos práticos, você não cria protótipos em quadros, você realmente cria protótipos na própria declaração do componente. Então é aqui que você pega o conceito de componentes e variantes e prototipagem todos juntos. Vamos começar do zero e fazer as abas primeiro. Ok, eu não vou falar muito porque você já sabe o que estou fazendo agora, então eu vou apenas criar um texto, vou fazer Shift I. Eu já tenho uma biblioteca de ícones de caixa habilitada nisso, então eu vou apenas pegar alguns ícones. E meu primeiro passo seria criar o elemento de aba individual. Então eu vou apenas pegar essa coisa, arrastá-la aqui. Vamos apenas tornar este tamanho um pouco maior para que esteja alinhado e deixe-me tornar isso branco.
A maneira correta de fazer isso seria selecionar todas essas coisas, escolher um estilo, pegar ambas as coisas juntas e chamar isso de aba. Agora eu posso preencher isso e provavelmente escolher o cinza 1. E meu conteúdo interno pode ser cinza 3. Vou pegar este comando de espera e adicionar preenchimento. Devido ao preenchimento interno, o preenchimento horizontal deve ser maior. Vamos adicionar um raio de borda. Então isso vira a minha aba principal. Agora vou pegar a Home. Primeiro vou converter isso em um componente. Pegarei essa parte aqui. Adiciono uma propriedade a ele, que seria meu texto. Pego este aqui e adiciono outro componente, propriedade, que seria meu ícone. Então o que isso faz é que agora posso alterar o texto e trocar o ícone por qualquer coisa que eu quiser. Vou copiar esse conjunto, desanexá-lo, criar outro componente a partir dele e fazer o estado de hover. Então o estado de hover seria: vou pegar essa coisa do cinza 1, talvez possa ir para o cinza 2, e todos eles podem simplesmente se tornar pretos. Agora vamos combinar esses dois componentes diferentes como variantes. E agora eu vou fazer essa mudança. E peguei o ponto de acesso, arraste o noodle para um estado, para outro estado. Eu quero que o gatilho seja passar o mouse, né? Então está indo deste estado para este estado ao passar o mouse. Para facilitar o design, vou entrar nas minhas propriedades e variantes. Chamarei isso de passar o mouse, sendo desligado e ligado, respectivamente. Se você não entende como as variantes e componentes funcionam, por favor, assista ao restante dos vídeos. Isso fará sentido para você. Para testar, vou criar um novo quadro, fazer uma cópia e colocá-la aqui. Ok, como tentativa, vamos adicionar um ponto de partida do fluxo. O arquivo não está renomeado, mas creio que você compreendeu. Então, você consegue ver o que ocorre agora? É uma animação dissolvida, então ao clicar no noodle, você percebe que é uma animação inteligente. Não importa se foi dissolvido, uma animação inteligente não importa. Vou fazer isso em 150 milissegundos, porque o 300, mas agora 150... Agora, ao passar o mouse por cima, o estado muda automaticamente. Se eu remover o mouse, ele volta ao estado anterior. O estado P só é visível quando passo o mouse. E é isso que eu realmente quero agora. Eu quero outro estado onde, se eu clicar nele, ele meio que se torna selecionado, certo? Existem duas grades possíveis, basicamente uma estrutura de duas colunas. Pode haver não selecionado, não pairado, não selecionado e pairado, e da mesma forma haverá selecionado, não pairado, e então selecionado pairado. Deixe-me apenas explicar para você. Ok, aqui eu vou dizer pairar, ou vamos apenas fazer esta parte como selecionada. E essa coisa bem aqui é para o meu pairar, então eu vou pegar isso, rotacioná-lo. Então é muito claro quanto ao que estamos mesmo selecionando e selecionado, e vamos apenas chamar isso de não selecionado, selecionado, e você tem pairar. Então se estiver selecionado, basicamente quero que o ícone seja colorido. Então vamos pegar uma cor azul brilhante. Isso pode ser preto, e isso provavelmente pode ser cinza também, certo? Talvez apenas um cinza sirva, assim posso pegar tudo isso. Copiar o estilo e simplesmente colá-lo aqui, copiar o estilo, colá-lo aqui, e ao passar o mouse, eu basicamente posso apenas aumentar a sombra assim. Nas propriedades de variante, tenho apenas uma propriedade de hover. Vou criar mais uma variante chamada selecionado. Então estes são hover desligado, estes são hover ligado, este é selecionado desligado e este é selecionado ligado. Agora, em vez de prototipar, colocarei todos os meus ramos de prototipagem na própria declaração de variante. Então eu vou pegar isso. Vou para Shift por um tempo. Neste momento está pairando, mas uma vez que eu clique nele, não irá para este ponto, na verdade irá para este ponto. Porque se você está pairando e clicando, o próximo estado não vai ser selecionado desmarcado, vai ser selecionado e pairado. Então eu vou selecionar este aqui, clique pairado e selecionado dissolver. 150 milissegundos agora, assim que meu cursor está dentro, basicamente eu quero que isso retorne a este estado quando meu mouse sai. Então eu vou deletar essa interação bem aqui, porque eu realmente não preciso dela. Então eu só vou pegar essa interação e deletá-la. Pegue este ponto, arraste-o. Em vez de clicar, vou escolher sair do mouse. Então quando eu sair do mouse, posso fazer com que ele se dissolva. Suavizar em 150 milissegundos. E agora vamos conferir o protótipo. Ao passar o mouse e clicar assim que saio, está ordenado. Mas agora algo mais também ocorre. Ao passar o mouse novamente, ele não retorna para o estado de hover selecionado. Então aquela exclusão que eu fiz foi realmente importante, então eu vou aqui e crio novamente. A prototipagem é essencial porque revela detalhes que passam despercebidos durante a fase de projeto.
Vamos conferir. Isso está sólido agora. Então você tem uma coisa não selecionada, você clica nela e boom. Agora se eu clicar nela, eu quero que ela também seja desselecionada, certo? Nada ocorre no estado selecionado, então eu posso ir aqui de novo. Faça uma ramificação em clique para retornar ao estado de passar o mouse sem seleção. Agora criei um loop completo que posso selecionar ou desselecionar e está tudo organizado. Agora eu não tenho um mouse para sair, então eu vou novamente de passar o mouse sem seleção para não passar o mouse sem seleção. Selecionando Mouse Leaf, então você tem Mouse Leaf novamente. Agora isso está finalmente organizado. Quero uma pilha dessas coisas, então posso pegar as duplicatas, fazer uma cópia de 3 e colocá-las em um layout automático. E vamos dizer que eu vou aqui e vou apenas escolher um fundo que é menos feio. Isso é muito ruim. Vamos pegar este aqui. E eu vou apenas colocar 16 ou talvez um espaço de 5 pixels. E então vou colocar um contorno cinza em toda a estrutura. Talvez dá um 8 pixels e uma 10 pixels. E a parte divertida aqui é que agora posso mudar o ícone de maneira muito tranquila. Então eu posso chamar isso de tendência. E eu posso pegar este e chamar isso de conta. Ok, e volte aqui. Pressione R e veja agora. Muito interessante. Você está vendo o que está acontecendo agora? Você consegue ver como, ao passar o mouse, a palavra em alta está se tornando casa agora? Por que isso está acontecendo? Lembra quando eu selecionei este texto e coloquei um aviso de propriedade do componente? Veja o que está acontecendo. Em todos os outros casos, essa coisa tem uma propriedade de componente, mas esses não. Então eu tenho que selecionar isso e garantir que todos estejam vinculados à mesma propriedade do componente. Outra coisa que podemos fazer é que eu posso estender a largura de todas essas coisas e torná-la de largura fixa. Para que não importa onde meu texto vai, a largura é sempre a mesma. Agora, uma vez que eu volto, veja, agora o texto está ok, mas os ícones estão mudando, indicando que a propriedade do ícone também não está vinculada. Então, ao ir aqui, você percebe que não está relacionado à propriedade do ícone. Então agora vai funcionar. Então deixe-me apenas pegar esses e selecionar, vamos apenas pegar esses e fazer o ícone. Agora vamos verificar novamente. Sim, agora imagine que nos deu bastante trabalho apenas para fazer este menu hambúrguer. É um menu lateral, não um menu hambúrguer. Você pode imaginar o esforço necessário para criar um protótipo de alta fidelidade. E é por isso que você é muito mais bem pago por essa habilidade específica. E claro, para cada passo que eu fiz agora, eu estava explicando tudo para você, um por um. Mas na verdade, depois que você pega o jeito, acaba se tornando muito bom. Então eu vou apenas mostrar para você alguns recursos importantes de sua tarefa de casa para hoje, certo? É muito importante que façamos isso corretamente. E vamos colocar no modo de tela cheia e deixar meu vídeo aqui para que você não se distraia. Deixe-me colocar assim, sim, assim. Então, sua primeira tarefa de casa é começar a ler sobre prototipagem em primeiro lugar. A verdade é, eu mal arranhei a superfície agora. Isso, a propósito, isso não é prototipagem. Eu apenas te ensinei Figma, isso também, mesmo no Figma. Eu mal cobri 60% do currículo. Porque eu sei que este vídeo vai passar de 1 hora e eu não quero sobrecarregar você, mas o que você precisa fazer é ler mais. O primeiro passo é finalizar a documentação do Figma. Não vou mencionar isso repetidamente, pois já fui bem incisivo a respeito. Depois de terminar a documentação no Figma, o próximo passo é ler este artigo no Medium, cujo link estará na descrição. Ele vai mostrar 6 princípios para uma melhor animação de transição. Então lembre-se, eu te disse que existem várias categorias de animações, mas eu nunca realmente te ensinei qual animação é adequada para qual caso de uso. Este artigo resolve isso para você e te dá exemplos muito práticos e referências e mais artigos para leitura adicional. Então temos este site muito interessante chamado designspells.com, que é essa grande coleção de interações muito pequenas micro-interações. E eu recomendaria que você escolhesse qualquer um deles e simplesmente replicasse o mesmo usando, prototipagem Figma e belos exemplos em diferentes categorias. Se você realmente quer valor deste episódio, você realmente deveria ir a este site e pegar um exemplo simples. E apenas descubra como, resolver isso. Em seguida, temos o site de inspiração motionsasno.com. Posso estar pronunciando incorretamente, mas... Incrível site. Ele te ensinará muito sobre os princípios do design de movimento. E para cada princípio, ele realmente vai te dar muitos exemplos de implementação que serão realmente úteis. Então tem uma pessoa no LinkedIn chamada Justin Waltz, e ele é um designer de movimento sênior no Google, e ele fala regularmente sobre design de interação.
Se você tem interesse em gráficos de movimento, recomendo fortemente segui-lo e ler tudo o que ele escreveu. Ou há dois exemplos específicos que eu quero mostrar para você. Então, um é um exemplo que ele tinha para iOS e um era sobre atraso. Então, deixe-me mostrar o exemplo do iOS. Então, ele disse padrão de UX seriamente negligenciado é o padrão de ultrapassagem. E ultrapassagem basicamente significa que, ao pressionar algo, ao mover além de algo, toda a interface meio que vai além da linha de limite. Então lembre-se, havia esse gráfico de facilidade de entrada e saída, onde eu disse que o valor vai além do gráfico. Este é esse exemplo. Observe que quando eles arrastam o componente de brilho, é possível ver como ele se estica. E quando terminam, o componente meio que salta. Neste momento é tão doce, sutil e satisfatório. Observe como este ícone está se estendendo e os ícones de alto-falante estão se movendo além. Essas pequenas coisas realmente importam e acrescentam muito. Outro exemplo foi como você pode usar atrasos sutis para guiar o foco do seu usuário. Não vou ler tudo, mas se isso está em 1DS, também está em 3DS. Percebe a diferença? Como as coisas estão aparecendo uma de cada vez? E tem um tom muito suave, então não é uma animação linear. Então você consegue descobrir que diferença isso faz? Tipo, essa coisa toda é tão sutil e tão bonita em geral, que em grandes empresas existem algumas pessoas que são apenas designers de interação, como se eles não fizessem nada além de descobrir as interações. E é um campo adequado por si só. E a propósito, você consegue adivinhar qual era essa interação? Deixe-me saber nos comentários. Acabamos de aprender isso. Não terminarei o vídeo sem dar dever de casa. A propósito, se você fizer seu dever de casa, aumentará suas chances de ganhar o PIN do Figma. O que você precisa fazer é criar uma barra lateral esquerda, então do lado direito apenas mantenha vazio, mas eu te dei o exemplo bem aqui. Imagine que você tem um painel com suas diferentes conversas. E basicamente você tem que criar essa barra lateral interativa, onde você tem nossos estados prontos e um pequeno menu. Ao clicar nele, ele deve colapsar e depois voltar. Ao clicar em um ícone, ele deve retornar. O Notion e muitas ferramentas de edição de fotos têm uma interação onde uma barra lateral pode colapsar e voltar quando necessário. Mas quero ter certeza de que você cobre todos os estados possíveis. Ok, e você posta isso nas redes sociais. Ao finalizar o projeto, compartilhe o link nos comentários. Adoraria ver o que você fez. Se achar muito chato, tudo bem. Vou mostrar um exemplo muito legal que vi de um aluno. E ele fez muito bem. Inclusive, compartilhou o arquivo fonte do Figma. Então, gostaria de me corrigir. Ele não é um aluno, é um designer de produto sênior, mas isso é o que ele criou. Este foi o protótipo que ele tinha. É muito legal. O holofote está se movendo em atraso, então é realmente super legal. Ele explicou todo o processo. Eu realmente recomendaria que vocês também tentassem algo assim. Na verdade, há mais uma pessoa que eu realmente admiro. Seu nome é Vijay Varma e ele costumava trabalhar na Zomato. E tem tanta coisa legal que esse cara cria. Eu nunca falei com ele, mas se você quiser ir e conferir o post dele, há tanto que esse cara está fazendo... Todo o trabalho dele está disponível na comunidade. Então, eu recomendo fortemente que se você está entrando nessa área pela primeira vez e se está confuso sobre sua carreira em geral. Eu já terminei todos os vídeos até agora, pessoal. Então... apenas trazer meu rosto aqui para que você possa apenas... Sim, eu vou me colocar aqui para que não haja conteúdo. Sendo coberto. Eu cobri tudo o que você precisa saber para o básico do Figma. Eu te dei todos os recursos. Então, daqui para frente, você precisa planejar sua carreira e aprender o assunto em paralelo. Este vídeo do nosso roteiro passo a passo de design de produto UX irá ajudá-lo. Entender como abordar sua carreira, como usar IA para obter feedback e principais recursos e roteiros para iniciar a escrita de estudos de caso em candidaturas a empregos. Criamos 2 vídeos muito detalhados, então é uma série, parte 1 e parte 2. O Guia Definitivo de Estudo de Caso UX de 2024 e eu listei todos os erros comuns que os estudantes cometem. Expliquei as diferentes seções necessárias para o seu estudo de caso. Também forneci listas de verificação e diretrizes para garantir que você escreva um excelente estudo de caso. Se você está aqui pela primeira vez, certifique-se de conferir nossos vídeos restantes. Nós criamos o Learn UI UXing, criamos como Prompting, que tem masterclasses gratuitas de IA no chat Generative Pre-Training Mid-Journey. Claude, acabamos de criar um curso de engenharia prompt atualizado que tem todos os conselhos de primeira linha. Tudo está disponível de graça, incluindo um curso de 15 episódios focado exclusivamente em design de UX. Tudo isso está documentado no Learn UI UXing. Pessoal, preciso ser sincero com vocês.
Para iniciantes, o aprendizado leva de 6 a 8 meses, considerando uma dedicação diária mínima de 2 horas. Todos os dias em 8 meses só ajudará você a aprender o básico. O básico necessário para escrever seus 3 primeiros estudos de caso. É apenas depois de um ano de trabalho, talvez como estagiário, não um estagiário não remunerado ou como um estagiário remunerado. Leva de 12 a 16 meses de experiência para se tornar realmente bom. Poucas pessoas conseguem cobrir esse período. Se você passa de 4 a 5 horas diárias, ainda funcionaria, mas é preciso dar tempo a si mesmo. Isso não acontece muito rápido. A propósito, nós também criamos muitos cursos legais sobre design espacial e Vision Pro. Temos uma playlist onde eu redesenhei vários aplicativos populares. Poucas pessoas viram esse conteúdo. Também criamos conteúdo sobre negociação salarial, comunicação, gestão de tempo e energia. Há tanto que eu já compartilhei, então se você não viu isso, confira. Só para lembrar, temos uma competição acontecendo. Se você quer ganhar um pino oficial do Figma, eu peguei esses pessoalmente no escritório deles em São Francisco. Se você quer isso, certifique-se de documentar todas as suas aprendizagens na seção de comentários. Na verdade, me diga como foi todo este curso. Levei de 2 a 3 semanas para roteirizar este curso. Tive que contratar um prototipador externo e pagá-lo apenas para escrever o roteiro comigo. Para não perder nada importante. Quero muito que você comente abaixo. Precisamos atingir nossa meta de comentários, algo que não conseguimos no vídeo anterior. Mas havia tantos alunos que disseram isso. Antes, nós realmente queremos o próximo episódio, Então, eu parei de fazer essa coisa de bloqueio, onde não vou roteirizar, até que você comente, percebi que isso não vai funcionar. Por quê? Para punir os alunos honestos? Mas eu apreciaria muito se você se inscrevesse no canal, deixasse seu comentário sobre como foi este episódio e se ele te ajudou. Você já tem o arquivo completo da comunidade Figma gratuitamente? Se você postar seus aprendizados nas redes sociais, marque a mim e o Figma. Os 10 melhores alunos com as notas mais altas nos comentários ganharão o PIN do Figma. Isso é válido apenas para espectadores indianos. E se você fizer a lição de casa e postar o link da lição de casa também, então você ganha pontos extras. Por favor, certifique-se de que a competição é válida por até 15 dias após o upload, então não demore muito. Finalmente terminamos os episódios principais desta série. Foi uma jornada que durou quase 6 a 7 meses, este foi um dos mais difíceis. E, projetos pesados de pesquisa que eu já havia assumido. Mas tenho certeza que se houver algum estudante como eu em sua faculdade, seja ele ou ela. Se ela não pode pagar por um diploma ou grupo muito caro, este curso pode ao menos ajudá-la a iniciar. Espero que você esteja seguindo todo o currículo, pois há muito a ser abordado inicialmente. E estaremos enviando novos vídeos sobre novos assuntos. Além de UX, lançamos um curso gratuito de edição de vídeo. O primeiro episódio já saiu, onde me aprofundo na psicologia por trás da edição. Ensinarei não apenas as ferramentas, mas também os conceitos práticos que o ajudarão a se destacar como editor de vídeo. Temos alguns tópicos em mente. Deixe nos comentários se tem interesse neles. Estamos planejando um curso sobre edição de vídeo, estamos planejando um curso sobre no-code, desenvolvimento web, design 3D com spline, animações usando Lottie, arquivos, gráfico, design no Photoshop e outras ferramentas de IA. Também estou planejando uma série onde falarei sobre como se tornar mais confiante, aprimorar habilidades de comunicação e se tornar uma pessoa mais forte, em geral. Porque senti que além das habilidades, há muitas áreas delicadas onde os alunos ainda lutam e me identifico verdadeiramente com eles. Porque eu também cresci como uma criança muito desajeitada, magra e fraca em geral. E eu meio que descobri esses pequenos truques que realmente me ajudaram a melhorar o meu próprio caráter, mas sem seu feedback é difícil obter bons insights. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de transmissão, junte-se a ela. É de lá que recebo a maior parte do meu feedback. Grande parte das nossas discussões ocorre no Instagram. Além disso, comente sobre o que devemos fazer um vídeo da próxima vez. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Dito isso, espero que esteja cuidando da sua mente e corpo. Este é o seu amigo Ant Mera se despedindo. Se você gostou deste vídeo, então confira este outro vídeo da mesma série. Tenho certeza que ele vai ajudar mais.